Europa, um continente onde há grande diversidade de cultura e conhecimento que se pode adquirir. Hoje, no Band de Viagem, vamos falar sobre 5 grandes cidades onde você deve ir para a Europa e o seu roteiro de 16 dias. Sugerimos que você faça essa viagem durante o mês de julho, porque é o mês onde há o verão e você pode aproveitar a maioria dos passeios, principalmente os localizados em rios ou mares nas cidades. Saindo de Guarulhos, em São Paulo, você pegará um voo provavelmente da companhia KLM ou Air France com destino a Amsterdã, uma bela cidade localizada na Holanda, com um relevo especialmente curioso porque está abaixo do nível do mar e caracterizado por planícies. Nessa cidade você ficará 4 dias e há inúmeras atrações para conhecer. A cidade tem como característica o clima temperado marítimo, onde em julho, no verão, fazem aproximadamente de 11 graus a 20 graus. Uma temperatura, vamos dizer, comparada aos brasileiros, amena. E é regulado pelas águas do Mar do Norte, com regulação de chuvas e equilíbrio de temperaturas. A vegetação se caracteriza por dunas e os bosques de conífera e carvalho são a flora que caracteriza a cidade específica de Amsterdã. E também é banhado pelo rio Amstel, que ganha este nome devido ao dique que protege a cidade contra inundações. Para a sua estadia de 4 dias na cidade, sugerimos diversos passeios, como por exemplo, no primeiro, os canais de Amsterdã, o Parque Volden e a Praça Leidsen. No segundo, uma cidade rica em museus, como por exemplo o Museu Van Gogh, o Museu Rembrandt, o Rijksmuseum, o Stedelijk Museum e a Heineken Experience. Também no terceiro, pode ir no Canal Singel, o Mercado de Flores e no famoso bairro da Luz Vermelha. E no quarto, quem gosta de música clássica, gostará do Concertgebouw e também, para relembrar a Segunda Guerra Mundial, a casa de Anne Frank. O uso de bicicletas é altamente recomendado, porque a presença de ciclovias e ciclofaixas em Amsterdã é enorme. Fora isso, a população holandesa é considerada muito receptiva, já que abriga diversas culturas e as acolhe de forma muito receptiva. É importante saber que a economia holandesa é a quinta maior economia da zona do euro e é conhecida por suas relações industriais, inflação e desemprego estáveis e tem papel importante como uma central de transporte europeu. As principais atividades industriais são o processamento de alimentos, produtos químicos, maquinaria pesada e estaleiros. O setor agrícola é altamente mecanizado e fornece muito para a indústria de processamento de alimentos e para exportação. Depois de terminar sua visita na Holanda, pegue um trem e vá para a capital belga, Bruxelas, e também para uma outra cidade do país chamada Brugge. Em ambas as cidades predomina a planície, o clima temperado, variando um pouco para o temperado marítimo, e a floresta temperada. Na capital belga, Bruxelas, o rio que corta a cidade é o Sene, enquanto Brugge, inúmeros canais a cercam ou a atravessam e também ligam essa cidade com uma outra cidade chamada Ghent. A Bélgica também está na zona do euro, tem uma economia com uma rede de transportes bem desenvolvida, uma indústria localizada principalmente na região norte, mas é uma economia bastante independente dos mercados mundiais. A Bélgica é muito conhecida pela sua produção de cervejas e também de chocolates. A língua varia entre o flamengo, que é um dialeto bem parecido com o holandês, e também principalmente o francês. Você ainda pode encontrar o holandês e o alemão sendo falado no país. Tanto Brugge quanto Bruxelas ocuparão apenas um dia do seu roteiro de viagem cada uma, e já que são cidades pequenas, o deslocamento dentro das cidades é feito a pé. Na capital belga, você pode visitar a Igreja de São Miguel e o Palácio Real. E enquanto em Brugge, uma cidade principalmente medieval, para visitar fábricas de chocolate e de cerveja em ambas as cidades. Em Brugge, visite o Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado e a Catedral de São Salvador. Acabada sua visita nessas duas cidades belgas,
pegue um trem e vá até uma das cidades mais influentes da Europa e também do mundo, Paris, onde você ficará 5 dias do seu roteiro de viagem. Fique atento que o metrô da cidade é extremamente eficiente e será a sua melhor forma de se deslocar. Paris é a capital da França, um dos países com a economia mais forte da Europa, que tem um setor privado com uma intervenção estatal substancial, tem destaque na indústria automobilística, aeronáutica, alimentícia, uma agropecuária intensiva e extensiva, indústrias mecânicas, elétricas, químicas, etc. Como moeda, usam o euro e tem forte potência militar, principalmente depois dos ataques terroristas que aconteceram em Paris e em Nice. A França, como muitos outros países da Europa, sofre com o envelhecimento de sua população e também é um destino recorrente de refugiados e muitos migrantes. No verão, Paris tem um clima relativamente agradável. O relevo que predomina são as planícies, com uma altitude reduzida principalmente no centro da cidade. O rio que corta a cidade é o Sena. Tem um clima temperado marítimo e, quanto à vegetação, predominam a floresta de coníferas, espécies de carvalho, castanheiro e a bétula. O que não vai faltar em Paris são atrações turísticas. Uma sugestão aqui é, no primeiro dia, fazer o Arco do Triunfo, a famosa Champs-Élysées e a Praça da Concórdia. No segundo, a Catedral de Notre-Dame, Sainte-Chapelle e a Torre Eiffel. No terceiro, o Museu do Louvre e a Basílica Sacré-Cœur. No quarto, voltar ao Museu do Louvre, já que é o maior do mundo, e o Jardim de Luxemburgo. E no quinto, um dia livre para talvez aproveitar a cidade, fazer compras, passear no Sena, etc. Após a sua estadia em Paris, vá para outra grande cidade da Europa, localizada nas Ilhas Britânicas e capital da Inglaterra, Londres, através de trem. Assim como Paris, você usará metrô para se deslocar dentro dessa cidade e serão seus últimos 5 dias neste roteiro de viagem pela Europa. A capital inglesa tem planaltos em seu território e também pântanos na região leste. O rio mais importante que corta a cidade e que também já serviu como palco de perseguição do 007 é o Tâmisa. O clima que predomina é o temperado oceânico e a vegetação é a floresta temperada e a floresta caducifólia, cuja característica principal é a formação de árvores altas e de folhas grandes. A economia da Inglaterra é a maior economia dos 4 países do Reino Unido e também uma das mais fortes da Europa. É um país altamente industrializado e um importante produtor de têxteis e químicos. Londres é um dos maiores centros financeiros do mundo, com bancos, companhias de seguro, mercadorias e mercados de futuros concentrados na cidade. A moeda oficial da Inglaterra é a libra esterlina. É importante apontar que os ingleses não são um povo nem um pouco acolhedor, ainda mais nos dias atuais, já que o Reino Unido atualmente quer sair da União Europeia e também pelo medo de ataques terroristas, principalmente na cidade de Londres. Assim como Paris, Londres é uma cidade onde as atrações turísticas são praticamente incontáveis. No primeiro dia, você pode fazer o Palácio de Buckingham e visitar a London Eye. No segundo, ir até a Abadia de Westminster e o Palácio de Westminster e também passar perto do Big Ben. No terceiro, ir até a Catedral de São Paulo, subir na Torre de Londres e na Tower Bridge. No quarto, ir no Grande Museu Britânico e um quinto dia livre, onde você pode passear no Tâmisa, também fazer algumas compras e ir talvez em um jogo de futebol. Em todas as cidades, procure antecipar a compra dos ingressos, pois a fila é insuportável. Depois de 16 dias de viagem, está na hora de voltar para casa. Embarque em um voo no aeroporto de Heathrow, com destino a Guarulhos, São Paulo. Importante avisar, por este roteiro de viagem ser no mês de julho, é importante levar calça, camiseta e casacos,
Mesmo sendo verão, o clima geralmente não chega a mais de 20 graus. Se você quiser ir em outros meses, confira a previsão do tempo, pois inverno e outono principalmente, o frio é muito intenso e é necessário japonas e casacos mais quentes.